Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Curiosidades Notáveis. Bom, antes de mais nada, recadinho de sempre, curte, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá aquele likezinho que é muito importante para o crescimento. Siga nas outras redes sociais que também aqui é muito importante, estão todas aqui embaixo. Bom, e sem mais delongas, hoje... inclusive, se você não viu o último Curiosidades Notáveis, o cardzinho tá aqui em cima, que é sobre Nelson Rodrigues. Bom, sem mais delongas agora, definitivamente. Hoje você vai conhecer a vida e a curiosidade de um dos maiores revolucionários do teatro mundial, que é um brasileiro que transformou o palco em ferramenta de resistência e cura. Hoje vamos falar de Augusto Boal. Todo mundo que fazia teatro clássico tinha uma tendência a ficar pensando só no passado. E a gente queria trazer o clássico para o presente, para o dia de hoje. Um homem que ensinou ao mundo que todo ser humano é um artista. Augusto Boal, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1931. Dramaturgo, diretor, escritor, ativista, mas acima de tudo um criador de possibilidades. Boal nunca acreditou que teatro fosse só arte. Para ele, teatro era ação, era transformação, era política e também um grito. Ele dizia que o teatro é a primeira invenção humana. Quando você se vê no espelho da vida, vira artista. Embora fosse um nome gigante da cultura brasileira, a formação dele explodiu longe daqui. Boal estudou em Nova York, na prestigiada Columbia University, onde aprendeu com os mestres modernos do teatro e da dramaturgia. Ali, ele entendeu que o teatro poderia e deveria ser muito mais do que só um entretenimento. Foi ali que surgiram as sementes do que ele mais tarde viria, uma revolução mundial. Quando voltou ao Brasil, Boal encontrou um país desigual, tenso, cheio de silêncios, né? Tanto que hoje não é tão diferente, mas isso é papo para outro dia. E no Teatro de Arena, em São Paulo, transformou esse silêncio em voz. Foi ali que ele renovou a estética teatral brasileira, colocou um povo no centro da cena, criou montagens revolucionárias e acessíveis, aprimorou o ator do espectador, derrubou paredes invisíveis entre palco e plateia, um teatro mais político, sabe? Mais próximo, mais brasileiro. A grande virada da vida dele aconteceu quando ele percebeu que o público não queria só assistir, queria estar ali interagindo, agir, estar no palco também, compartilhar daquela cena. E assim nasceu o Teatro do Oprimido, um dos maiores legados culturais e sociais do século XX. Boal dividiu o método em várias técnicas: teatro-fórum, onde o público entra no palco para mudar a história; teatro invisível, que são cenas apresentadas na rua como se fossem verdade; arco-íris do desejo, que são exercícios terapêuticos para lidar com dores emocionais; e teatro-imagem, que é um dos mais conhecidos dentro do teatro, onde a gente faz bastante exercício quando a gente tem que estudar sobre o Augusto Boal, que a gente usa o corpo para representar ideias, opressões, expressões, e a gente fica ali parado como se fosse de fato uma imagem, e por aí vai. O Boal dizia que o espectador não deve ser passivo, ele deve ser espectator, sabe? Espectator. Sim, espectador e ator ao mesmo tempo. Foi por isso que eu fiz isso aqui. Ele queria que o teatro fosse uma ferramenta para questionar e transformar também a própria vida. A ditadura militar não gostava muito de artistas que ensinavam o povo a questionar o poder. Em 1971, Augusto Boal foi preso e torturado. Seus livros foram vigiados, suas ideias consideradas subversivas, mas depois de sair da prisão foi obrigado a se exilar. Ele foi para a Argentina, Peru, França, Portugal, mas mesmo de longe do Brasil, espalhou sua obra pelo mundo inteiro. E hoje, o Teatro do Oprimido existe há mais de 70 países.
No exílio, ele descobriu algo impressionante que o teatro podia curar. E assim, criou exercícios que até hoje são usados em escolas, clínicas, prisões, comunidades, ONGs, grupos de prevenção à violência. E para Boal, o teatro era um laboratório de vida. Resolver cenas no palco ajudava a resolver conflitos reais. E se ele era tímido na vida real, apesar de postura firme, Boal tinha um jeito manso, reflexivo, observador. Amava ensinar mais do que dirigir ali as cenas. Ele se encantava ao ver as pessoas comuns descobrindo a sua própria voz. Era apaixonado por psicologia, tanto que o Arco-Íris do Desejo é uma mistura de teatro com terapia em grupo. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, sim, um dramaturgo brasileiro, concorrendo ao Nobel por usar o teatro como método de libertação. Ele criou o teatro legislativo. Sim, leis verdadeiras eram criadas em sessões públicas de teatro e muitas delas foram realmente aprovadas. Ele dizia que ninguém nasce oprimido, a opressão é ensinada. Por isso, acreditava que o teatro poderia desaprender comportamentos destrutivos. E quando ele voltou ao Brasil, Boal já era lenda, assim, né? Ele criou o Centro de Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro e formou gerações de multiplicadores. E ele dizia que, quando o povo entra em cena, a história se transforma. Bom, Boal morreu em 2009, não tem muito tempo, mas seu legado não foi enterrado. Hoje, em qualquer canto do mundo, onde alguém luta por justiça, onde alguém cria comunidade, onde alguém usa o teatro para curar, Boal está presente. Augusto Boal não foi apenas um dramaturgo, ele foi revolução. E provou que o teatro não imita a vida. O teatro é a vida. Bom, eu espero que você tenha gostado de Curiosidades Notáveis hoje, falando um pouquinho sobre Augusto Boal. E se você quer ter esse gostinho aí de mais outros dramaturgos, escritores, artistas, enfim, pessoas em geral que estão vivas ou já faleceram já há um tempo, curte, comenta, compartilha, ative os sininhos, porque quando vier essa próxima Curiosidades Notáveis, eu sei que você vai gostar de ver aí o nosso próximo convidado aí pra gente poder falar um pouquinho sobre essas curiosidades do dia a dia dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo Curiosidades Notáveis.